Sono. Vamos falar sobre sono? Boa noite, muito boa noite. Quem vai chegar aí na minha live sobre por que nós dormimos. Oi, Olivia, boa noite, Márcia, boa noite, Andréia, boa noite, Núbia, Bruno, sejam muito bem-vindos a esta live do Te Cuida, onde a gente vai falar um pouquinho sobre o sono. Por que a gente dorme? Jane, é isso? Boa noite, Alice. De onde vocês estão assistindo essa live? Rosângela, boa noite. É a primeira vez que você vem aqui para essa live do Te Cuida? Conta para mim, né? Meu nome é Sandra Ti, eu sou terapeuta, criadora do Te Cuida, um canal para lembrar que você é a pessoa mais importante do universo inteiro na sua vida. E para isso você precisa se cuidar. Uma ótima forma de autocuidado é o sono, dormir bem. E para dormir bem, a gente precisa de conhecimento. Por isso eu escolhi o Matthew Walker, um dos maiores especialistas em sono da nossa época, que escreveu esse livro maravilhoso, Porque Nós Dormimos. E a live de hoje é uma continuação do tema. Somos especiais? Nós, humanos, somos especiais? A Maria Tereza chegou. Boa noite, Maria Tereza. Que bom ter Maria Tereza aqui de volta comigo. Vamos falar sobre sono, Maria Tereza. Continuar aqui os nossos estudos. Então, nesta live, quem já participou, olá, doutora Sandra, olá, doutora Maria Tereza. Boa noite. Nesta live, então, eu leio trechos deste livro maravilhoso e a gente vai comentando por aqui. E quem quiser colocar o seu comentário, sua dúvida, sua sugestão. Oi, André, boa noite. Estamos falando aqui sobre sono. De onde você está falando, André? Aliás, assistindo esta live, é a primeira vez que você entra aqui na live, fala comigo. Boa noite, Gabriel. Oi, Gabriela. Boa noite, muito boa noite. Bom, a última live eu falei sobre a metáfora, né, do que o sono, ele serve para fomentar a nossa criatividade. Boa noite, milagres de Deus vivo. Boa noite. De onde você assiste a minha live, primeira vez aqui na live, conta pra mim, milagres. Eu comentei que para fazer um bolo a gente pega os ingredientes, né? Pode ser um bolo, pode ser várias outras coisas. Ovo, farinha, açúcar, sal, leite, fermento. A gente pode fazer um montão de receitas diferentes, né? E sou de João Pessoa, Paraíba, muito bacana, seja bem-vinda. Primeira vez aqui? Então, o sono, ele pega os conteúdos que nós absorvemos ou observamos durante o dia, e no sono REM, quando a gente sonha, esses conteúdos são colocados num outro formato, a gente faz conexões. Então, Milagres, boa noite, seja bem-vinda. Essa é a live do Te Cuida. Estou fazendo uma série de live sobre esse livro aqui, Porque Nós Dormimos, tá? Porque eu acredito que quem dorme bem vai ter uma boa saúde física e mental. O sono é importantíssimo, é o melhor antidepressivo e ansiolítico. A Milagres coloca: eu trabalho à noite.
e o meu sono é prejudicado. O que você me diz? O que eu te digo é o seguinte: existem pessoas noturnas e diurnas, né? São pessoas que vivem melhor à noite ou de dia. Normalmente a gente tem essa questão da melatonina, tal, que alguns médicos falam. Aqui no livro ele fala que não tem problema eu ir dormir mais tarde, se eu acordar mais tarde, né? Mas ainda assim nós somos seres de dormir à noite. Você trabalha a noite toda ou você trabalha uma parte da noite? Como que é isso? Porque se o seu sono já está prejudicado, né? Por isso que ganha insalubridade, é insalubre, né? O trabalho à noite. E aí o ideal é que ele seja temporário, porque a sua saúde, a sua vida, né, não tem preço. Então, é isso. E aí precisa de alguns recursos, né, para você lidar com isso, né? Vou para o repouso às 2 até às 6 da manhã. Então, você teria que dormir das 2 até às 10. Precisa de 8 horas de sono. 2 horas da manhã não é um problema você dormir às 2 horas da manhã. Existem pessoas que são mais noturnas, como eu falei, e ele diz lá nesse livro que não tem problema. Mas o problema tá que você tá dormindo muito pouco, né? Pouquíssimas horas. Isso daí é bem perigoso, né? Porque eu falo que o sono é o melhor antidepressivo e ansiolítico, que é o que ele fala que melatonina, não. Melatonina no livro ele fala, esse cientista aqui, ele fala que a melatonina só é indicada no caso de jet lag. O que é jet lag? Quando eu vou e mudo de fuso horário. Eu faço uma viagem, por exemplo, para um outro país, aí para eu conseguir entrar no novo horário, no fuso horário, eu posso usar melatonina. Fora isso, ele comenta assim que a melatonina é um suplemento, não é rigoroso, não é assim que funciona também, tomar um comprimido e a melatonina vai chegar lá, porque a melatonina ela é produzida pela gente mesmo. E poucas coisas passam barreiras neurológicas, né? No livro ele fala que a melatonina não é tão eficaz assim. O mais eficaz para um sono de qualidade é um quarto escuro, totalmente escuro, silencioso, com uma temperatura muito boa e o tempo ideal de sono de 8 horas, os pensamentos organizados, né? Tem toda uma questão aí. Claro que sim, é prejudicada porque houve mudança rápida, brusca nos costumes e em todo o ritmo invertido das nossas sociedades, a Maria Teresa fala. Isso, então, o que mais prejudica o sono é o sistema econômico. O nosso sistema econômico, ele é prejudicial ao sono. Eu que agradeço pela sua participação, viu, Milagres? A sua dúvida pode ser de outras pessoas que vão assistir esse vídeo aí no futuro, quando ele estiver lá no meu YouTube disponibilizado. Enfim, então eu dei essa metáfora que é importante sonhar para a gente conseguir fazer essas conexões. E aí agora eu vou continuar aqui a leitura a partir daí. E vocês vão comentando, todos os comentários são bem-vindos, tá? Então, existe uma grande... qual o seu YouTube? Te cuida também. TY, igual esse canal do Instagram, te cuida com Y, você vai no YouTube e vai estar lá o meu canal do YouTube e as outras lives gravadas eu vou disponibilizar lá. Tá bom? Não deixo live gravada aqui no Instagram. Faço a live aqui ao vivo e depois eu mando pra lá pro YouTube ficar assim organizado, tá bom?
Então, o sono REM é uma engenhosidade hominídea superior em relação a qualquer um dos nossos rivais mais próximos, os primatas, os chimpanzés. O sono, sobretudo o sono REM, e o ato de sonhar são um fator sustentável, embora subestimado. Na verdade, há indícios de que o sono também molda de maneira causal essas últimas características, que são a linguagem e o uso de ferramentas, né? Então, a criatividade, por exemplo, é uma ferramenta evolucionária poderosa, a menos que as soluções criativas e engenhosas possam ser compartilhadas por meio de laços pró-sociais emocionalmente ricos e das relações cooperativas que o sono REM fomenta, a criatividade se torna muito mais propensa a permanecer fixada dentro de um indivíduo em vez de se espalhar para as massas. Então, ele fala aqui que é importantíssimo a gente sonhar, certo? Dessa abundância emergiu um aumento abrupto da criatividade cognitiva, da inteligência emocional e, desse modo, complexo social. Isso, com nosso cérebro interconectado e cada vez mais denso, levou melhores estratégias diárias e noturnas de sobrevivência. À medida que esse circuito de feedback positivo se encaixou de forma exponencial, nós formamos, organizamos, reparamos e moldamos deliberadamente grupos sociais cada vez maiores. Então, assim, o que mais a nossa principal diferenciação evolutiva, o homem chega onde chega porque a gente tem essa capacidade de fazer grupo social cada vez maiores. Hoje a gente é o bicho que está presente em todos os continentes da face da Terra. E estamos interconectados, enfim. Então, ele fala disso, essas capacidades criativas e de fazer grupos, está correlacionada a essa estratégia criativa cognitiva desenvolvida durante o nosso sonho. Então, é uma nova superclasse social globalmente dominante, alimentada pelo sono. Porém, há um paradoxo aí, né? Porque ao mesmo tempo que o sono e o sonho são um dos nossos superpoderes mais importantes, segundo ele, é como eu falei, esse sistema econômico que a gente vive prejudica o sono. Ele fala aqui nesse livro de uma pesquisa estadunidense para ver se existe alguma forma de manter um ser humano acordado 24 horas e funcionando bem. Para quê? Para que querem um ser humano funcionando 24 horas por dia sem pausa? Bom, essa pesquisa foi financiada pelos Estados Unidos para desenvolver um soldado, né, de guerra. 24 horas. Somos seres sociais, a Maria Teresa coloca, nunca nos teríamos desenvolvidos no individual. É engraçado, faz sentido. Sonho também faz parte do social e da vida da sociedade. Isso mesmo. E continuando aqui mais um trechinho, né? Mudanças no sono ao longo da vida. Então, essa é uma dúvida muito recorrente, né? Que fala se a gente dorme diferente quando envelhece. Aí ele vai falar aqui do sono da infância, da adolescência,
né? Ao longo das lives eu vou trazendo esses assuntos aí, o sonho na velhice. Mas hoje a gente vai fazer só uma introdução sobre isso. Então, antes do nascimento, já tem sono dentro da barriguinha da mamãe. Então, por meio da fala ou do canto, os futuros pais costumam se emocionar com sua capacidade de fazer com que seu filho no útero dê chutinhos e se mexa, embora você nunca deva lhe dizer isso. O mais provável é que o feto esteja dormindo profundamente. Bom, a gente já disse, né? Então, quando o bebê tá chutando e a gente acha que conversa com ele, que ele ouve, que por isso que ele chuta, não, ele tá dormindo, provavelmente. Dentro da barriga, o bebê dorme. Então, antes do nascimento, o bebê humano passa quase todo o tempo em estado semelhante ao sono, grande parte do qual se parece com um estado do sono REM. Portanto, o feto adormecido não tem consciência das performances dos pais. A Maria Teresa pensava que não, mas estão dormindo e sonhando, provavelmente, né? É provável que socos e chutes sentidos pela grávida sejam frutos de exploração aleatória da atividade cerebral que tipificam o sono REM. Então, os adultos não exibem, ou pelo menos não deveriam exibir, chutes e movimentos noturnos similares, né? Porque a gente sabe quando entra no sono REM, o corpo fica completamente paralisado, só funcionando as funções vitais, respiração, coração, rim, essas coisas. Nossa, eu esqueci o nome do simpático, parasimpático. Autônomo, e tem um sistema autônomo e o outro, né, o motor. Enfim, então, mas como no útero o cérebro humano ele é imaturo, de fato ainda não se desenvolveu o sistema inibidor dos músculos presentes no sono, de que os adultos dispõem. Contudo, outros centros profundos do cérebro do feto já foram posicionados, incluindo os que geram o sono. De fato, no fim do segundo trimestre de desenvolvimento, por volta da 23ª semana de gestação, a maioria dos mostradores interruptores neurais requeridos para produzir sono REM, NREM e sono REM já foram esculpidos e conectados. Por causa dessa disparidade, o cérebro do feto ainda gera comandos maiores, formidáveis durante o sono REM, com a diferença de que não há paralisia para contê-los. Sem restrições, tais comandos são livremente trazidos em movimentos frenéticos, sentidos pela mãe como saltos acrobáticos e soco de um peso pluma. Então, o bebê fazendo chutes e socos dentro da barriga da mãe, provavelmente está dormindo. Ele passa aproximadamente, o bebê, 2 a 3 horas do dia acordado, o restante dormindo. Nas 2 últimas semanas de gestação, o consumo de sono REM pelo feto aumenta para quase 9 horas por dia. Mas o feto sonha durante o sono REM? Provavelmente não da maneira que a maioria de nós considera o sonho. Entretanto, sabemos que de fato o sono REM é vital para promover a maturação do cérebro. Então, é muito difícil, porque o bebê está dentro da barriga da mãe, está sonhando, mas ele não fala, né? Aí ele está lá dentro, não dá para saber se ele sonha, porque como que sabe que uma pessoa sonhou? Hoje a gente tem aparelhos para medir, mas precisa
ir para um laboratório, conectar um monte de eletrodos. Não dá para fazer isso com o bebê. Então, eles suspeitam que sim, que sonha. Eles sabem que o sono do bebê é REM. E aí, o sono REM, ele atua como um fertilizante elétrico na fase crítica do início da vida. Então, o sono, ele é importante desde a concepção. O sono e o sonho, né? Pense no sono REM como um provedor de internet que povoa novos bairros do cérebro com muitas redes e cabos de fibra óptica. Por meio desses raios de eletricidade inaugurais, o sono REM, então, ativa seu funcionamento de alta velocidade. Que mais? Um cérebro de bebê sem sono será um cérebro para sempre, não inteiramente construído. O sono e o sonho são contribuições necessárias para o desenvolvimento cerebral do bebê, né? Nossa compreensão atual da causa do autismo é incompleta, porém, o que parece ser central para o estabelecimento da enfermidade, não é uma enfermidade, né? É um transtorno. É uma conexão inapropriada do cérebro durante o início do desenvolvimento, especificamente na formação do número de sinapses, isto é, sinaptogênese anormal. Tendo em vista que os cientistas começam a examinar se o sono de indivíduos com autista é atípico, e ele é, bebês e crianças pequenas que mostram sinais de autismo ou que foram diagnosticadas com essa condição, não apresentam padrões ou quantidades de sono normais. Os ritmos circadianos das crianças autistas também são mais fracos do que os de suas homólogas não atípicas, não autistas, mostrando um perfil mais achatado de melatonina no período de 24 horas, em vez de uma forte elevação de concentração à noite, que é da rápida durante o dia. Em termos biológicos, é como se o dia e noite fossem mais ou menos claros e escuros. Bom, aqui ele entra, né, na questão do autismo e uma possível interferência de um sono e sonho atípicos também nessas crianças, né? Mas não me aprofundarei aqui neste quesito, não é a minha especialidade. O que eu sei é que a gente precisa acolher e integrar essas crianças na sociedade em todas as oportunidades que a gente tem, né? Eu tenho uma amiga que tem sobrinhos autistas e me contou uma história muito triste, que foi que as crianças queriam fazer aula de música, levaram numa escola de música e na frente das crianças a pessoa que recebeu disse que não atendia crianças autistas. Isso me deixa muito chateado, porque as crianças viram, né, presenciaram isso, ficaram com raiva e não querem mais estudar música, né? Isso é um absurdo. Eu falei para ela que devia ser denunciado. Então, sobre os autistas, eu só sei disso, que a gente precisa acolher e integrar na sociedade, né? Contudo, o mais notável e significativo é a escassez do sono REM em indivíduos autistas apresenta um déficit de 30 a 50% na quantidade de sono REM em relação às crianças sem autismo. Essa associação tampouco nos revela a direção da causalidade, caso ela exista. É o sono REM deficiente que causa autismo ou o contrário? Então, não é conclusivo, né?
todo preconceito deve ser denunciado. Eu também penso assim, Maria Tereza, mas dá um trabalho, né? É bem difícil. Bom, e é óbvio que nenhuma gestante precisa temer que cientistas perturbem o sono REM do seu feto em desenvolvimento. No entanto, o álcool pode infligir a mesma remoção seletiva do sono REM. Ele é um dos mais poderosos representantes do sono REM que se tem mais repressor. Então, o álcool, gente, é um dos mais poderosos repressor de sono REM que se tem conhecimento. Vou repetir, né? As mães, os cientistas não invadirão as barrigas da mamãe para perturbar sonos de bebê. Entretanto, se a mãe ingerir bebidas alcoólicas, o álcool é o mais poderoso repressor de sono REM que se tem conhecimento. Não há quantidades seguras de álcool para a gente ingerir. Eu tenho ficado um pouco, talvez, chata em relação a isso? Pode ser, mas é isso. Não é necessário a gente beber álcool. Eu já bebi muito álcool, tá? Não discrimino quem bebe, mas assim, depois que você começa a estudar o que o álcool faz na sua vida, não dá mais para consumir álcool, né? Não dá. Bom, o álcool consumido pela mãe atravessa depressa a barreira placentária e por isso logo impregna o feto em desenvolvimento. O recém-nascido de mães que bebem muito pesaram muito menos tendo o estado ativo do sono, passaram muito menos tendo o estado ativo do sono REM. Maria Tereza coloca, nunca beber. Em comparação com bebês de idade similar, com filhos de mãe, abstênia durante a gestação. Tem mais uns minutinhos aqui? Vamos lá. Se você está se questionando sobre estudos epidemiológicos associados ao consumo de álcool durante a gravidez e uma probabilidade maior de filhos dessas mães desenvolverem doenças neuropsiquiátricas, incluindo o autista, a resposta é sim. Sim, sim, sim. Existem estudos que mostram que há uma chance maior de ter alguma questão neurológica para as mães que bebem álcool. Além da abstinência de álcool durante a gravidez, o período de amamentação também merece atenção, da mesma maneira, né? Recém-nascidos costumam passar direto para o sono REM após uma mamada. Muitas mães já sabem disso, assim que a sucção acaba e às vezes antes mesmo as pálpebras do bebê se fecham e sob elas os olhos começam a disparar da esquerda para a direita, indicando que o bebê agora está sendo alimentado pelo sono REM. Segundo um mito que já foi muito comum, o bebê dorme melhor se a mãe tiver tomado um drink alcoólico antes da mamada. Cerveja era uma bebida sugerida. Eu mesma tive essa sugestão por um médico, de beber aquela cerveja preta, né? Que é um absurdo, né? O médico fez essa sugestão, mas enfim, né? Um passado distante aí. A questão toda é as mães, obviamente, que estudam, as mães mais bem informadas, já sabem disso, né? Eu espero. Eles passam mais tempo acordados e sofrem uma redução do sono REM de 20 a 30% depois, se a mãe beber, né? Com frequência, os bebês até tentam recuperar parte desse sono REM perdido depois que eliminam o álcool da corrente sanguínea, mas isso não é uma tarefa fácil para um sistema inexperiente. O que emerge de todos esses estudos é o fato de que o sono REM não ser opcional durante o início da vida humana, mas sim obrigatório. Sabemos apenas que o bloqueio ou a redução de sono REM em animais recém-nascidos
dificulta ou distorce o desenvolvimento do cérebro, gerando um adulto socialmente anormal. Aí eu digo, né? Quem foi essa criança que teve esse problema? Eu sinto muito, né? Mas, oi, boa noite, Maria. Me fala aí, você acompanhou o assunto da live? Estou fazendo aqui esta live, né? Sobre sono, sonho. E agora a gente vai entrar num capítulo, né? Já entrou aí nesse capítulo que é o sono, as mudanças do sono ao longo da vida. Hoje a live foi sobre o sono antes do nascimento, né? E até o nascimento. E depois, na próxima live, vou falar sobre o sono na infância, tá bom? Então, muito boa noite. Estamos aí no finalzinho da live. Obrigada. Entrei agora. Tudo bem. Seja muito bem-vinda. Meu nome é Sandra Ti. Sou terapeuta, criadora do Te Cuida e estou fazendo essa série de lives sobre o sono, tá bom? Volta na terça, às 19 horas. Hoje eu comecei um pouquinho mais tarde, às 19h30, mas normalmente terças e quintas, às 19 horas. E a live vai ficar gravada e em breve disponível lá no meu canal do YouTube, que é o mesmo nome, Te Cuida. Entra lá no YouTube, já se inscreve, tá bom? Obrigada. Mas esse assunto do sono e do sonho é importantíssimo para a nossa saúde física, mental, emocional e espiritual. Por isso eu tô falando sobre sono e sonho aqui, tá bom? Obrigada. Fiquem bem. Se tiver interesse em fazer terapia comigo, entra em contato, manda uma mensagem no direct, manda um WhatsApp. Aqui no Instagram tem os meus contatos, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Maria Tereza, mais uma vez aí pela presença. Terça-feira, às 19 horas, estaremos aqui novamente, se Deus assim permitir, tá bom? Obrigada, beijinho, fica bem, te cuida e até a próxima live.